Bom dia! Nossa aula de Química hoje é sobre ligações químicas, capítulo 6, página 46. As ligações químicas são conjunções, ou seja, relações, uniões estabelecidas entre os átomos para formar moléculas. E essas moléculas, elas constituem tudo o que nos cerca, né? Aqui, por exemplo, nós temos átomos diferentes unidos por essas ligações químicas, né? Aqui nós temos uma outra forma, um outro arranjo. Isso aqui e isso aqui representam a mesma coisa, que são átomos diferentes. Tá vendo aqui, ó, tem o núcleo, a eletrosfera, aqui tem outro núcleo, a eletrosfera, núcleo, a eletrosfera e assim por diante. Então, nós temos vários átomos aqui. Quando eles começam a compartilhar os elétrons que estão na sua eletrosfera, ou doam ou recebem elétrons, enfim. Quando isso acontece, você vai começar a observar a formação de ligações químicas, ok? Por exemplo, aqui ó, nós temos uma, outra aqui, tá bom? Bem, nós temos dois tipos de átomos, os átomos estáveis, que são pouco reativos, ou seja, eles podem ficar isolados, o que não é muito comum, né? Isso é mais comum quando a gente fala sobre gases nobres, nós vamos ver daqui a pouquinho ali. E os reativos, que são aqueles que não podem viver isolados. E por que eles não podem viver ou ficar isolados na natureza? Porque eles são instáveis. Eles precisam se associar a outros átomos, se ligar a outros átomos através das ligações químicas para se tornar estável, ok? A nossa próxima pergunta é: o que mantém esses átomos unidos? Forças de natureza elétrica, chamada ligações químicas, e elas estão representadas aqui em branco. Então, nós temos aqui uma ligação química, outra, que promovem a integração entre os átomos que estão representados em azul, preto e vermelho, ok? Aqui nós temos a representação de uma tabela periódica. Aqui observamos na lateral os gases nobres em destaque. E por que nós estamos destacando os gases nobres? Porque esses átomos aqui, especialmente, como alguns outros que estão misturados aqui na tabela, eles são considerados como estáveis. Por que eles são estáveis? Porque ele consegue viver isolado na natureza. Ele não depende de um outro átomo para se tornar estável, ok? E por quê? Como é que nós explicamos o fato deles serem estáveis? Existe uma regra chamada regra do octeto. A regra do octeto determina que na eletrosfera, a última camada da eletrosfera, ou seja, o último nível da eletrosfera de um átomo, para que ele seja estável, tem que ter 8 elétrons, ok? Tem que ter 8 elétrons. Por isso que é a regra do octeto. Por exemplo, observe aqui, neônio, na camada L, que é a última camada dele, tem 8 elétrons. Argônio, na camada M, que é a última camada dele, tem 8 elétrons. O criptônio, na última camada dele, tem 8 elétrons também. Essa última camada, como nós já vimos na aula anterior, chama-se camada de valência, ok? A camada de valência é a camada que tem maior energia, certo? E que nos elétrons que estão na camada de valência é que podem fazer com que você consiga definir se esse átomo é um átomo estável ou não. Ou seja, se tem 8 elétrons ali naquela camada, ele é um átomo estável, salvo algumas exceções, como por exemplo o hélio, que só tem 2 elétrons na camada K, que ele só tem uma camada. Mas nesse caso ele é um átomo estável, por quê? Porque a camada K só tem um subnível, que é o S2, então só admite 2 elétrons. Consequentemente, ele vai ser um átomo estável, como algumas outras exceções que nós veremos num outro vídeo, ok? Então, um átomo ele é estável quando se tem 8 elétrons na última camada, na camada de valência, certo? Lembrando que em cada camada, que é K, L, M, N, O, né? Nós temos os subníveis, lembra dos subníveis? S, P, D, F, não é isso? Não pode esquecer. Bom, teoria do octeto, só para a gente fundamentar esse conceito, ok? Bom,
Estuda-se as estruturas eletrônicas dos gases nobres. E aí nós percebemos o quê? Que as camadas de valência, como é que eu vou saber qual é a camada de valência? É a última camada. Então, por exemplo, do hélio, a camada de valência é a primeira. Desse, é a camada 2. Qual é a camada 2? L, camada 3. M, camada 4. N, camada 5. O, camada 6. P, e assim vai. Então, por exemplo, aqui no criptônio, a camada de valência é a camada 4, tá vendo? Porque é a camada mais distante, a camada de valência é aquela camada mais distante do núcleo do átomo. Aqui, qual é a camada mais distante do núcleo do átomo? Camada 5, ok? Então, todas as vezes que você observar aqui a última camada do átomo, você vai observar sempre que existem 8 elétrons, ó, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, e assim por diante. E aqui nós temos uma outra forma de apresentar esses átomos, né? E aqui nós temos o núcleo do átomo, feito de prótons e nêutrons, né? E aqui nós temos a eletrosfera constituída de elétrons, certo? Então, aqui você vai observar que em todas as últimas camadas, que são as camadas de valência, nós teremos 8 elétrons, comprovando a estabilidade desse átomo. Aqui nós temos um vídeo, eu gostaria que vocês acessassem para que assim possa solidificar nosso conteúdo. E aqui é a nossa mensagem de hoje. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Fiquem com Deus e bom dia.